Boa noite. Então, o tema que foi pedido hoje, que a gente traz hoje, é petições, não é? E como foi falado, nesse mês de mediunidade, a gente vai tentar dar um enfoque baseado numa história, num texto do Irmão X, que é uma psicografia, para tentar vermos como é que funcionam as petições, qual é a atitude nossa perante as petições. Para quem não sabe, a petição é um pedido mais formal, mais veemente, mais incisivo que é feito. Normalmente é um termo utilizado em tribunais, para quem não sabe fazer as petições para o juiz, para os réus, para os advogados e tudo mais. Não seria um simples pedido, seria quase como uma obrigação de execução daquele pedido, daquela solicitação. Então, qual é a nossa atitude, qual é a nossa postura sobre as petições? Nós normalmente deveríamos adotar essa postura, né? A postura dessa criança que a gente está pedindo humildemente, em vez de fazer petições, em vez de fazer pedidos que têm que ser atendidos, a gente devia adotar mais essa postura de oração, de pedido humilde, de reforçar que nós somos um mero participante nessa engrenagem toda, né? Nós somos apenas um de 6 bilhões de pessoas que estão aqui agora, nesse mundo, encarnados, fora os desencarnados. Então, essa é a nossa postura. O texto, então, vem nesse livro, que é Histórias e Anotações de Irmão X, e é o terceiro texto que vem no livro, que vem sobre o título Petições. Irmão X, para quem não sabe, é Humberto de Campos, mas só que ele adota o nome de Irmão X para não ter depois que a família exigir direitos autorais sobre as obras que estavam sendo publicadas. Então ele costuma escrever pequenos contos, historietas pequenas e várias historietas que vão dando assim a imagem do que é o dia a dia, do que é a vida. Então, nessa história, existe uma senhora chamada Angélica, que vai a um centro espírita e participa numa reunião mediúnica e tem a oportunidade de dialogar com o médium que está incorporado com uma entidade, que é a irmã Corina. E ela chega lá e começa logo a dizer: eu não sou espírita, posso até vir a ser, mas eu não sou espírita. Mas eu venho aqui porque eu tenho muitos pedidos a fazer, tenho uma série de coisas que me atormentam, não é? Então, ela, a determinada altura, diz para a entidade que está incorporada nesse médium: tantos e tamanhos são os meus problemas que fiz uma lista de minhas petições. Posso lê-las? Tantos e tamanhos são os meus problemas. Coitada, né? Ela acha que tem muito problema, né? Eu é que tenho mais. A gente está sempre disputando quem é que tem mais problema. Mas a entidade, o que responde? Como não? 2 palavras. Como não? Simplesmente diz: por não. Comece. E ela começa: eis o que desejo. Cura de minha velha nevralgia. Remédio para meus olhos. Liquidação da angústia que me persegue. Esquecimento da tristeza e do tédio que me acompanham. Medicação para a insônia. Sossego íntimo. Dizem que sofro de obsessão e quero livrar-me. Desaparecimento dos vultos e das vozes que me atormentam. Recuperação do meu esposo atacado de hepatite. Restabelecimento do meu filho Damião internado em repouso. Casamento feliz para minha filha Arileia. Melhoria do temperamento do meu filho Avilino, que já consumiu 2 automóveis em menos de 2 meses. Qualquer semelhança aqui não é mera coincidência, tá bem? Somos nós. Mas prestem atenção, no início, ela começa até com pedidos que são: quero curar da dor de cabeça, queria um remédio para minha... Começa, né? Mas não acabou ainda. Solução dos papéis relativos ao recebimento da herança que nos foi legada por meu tio João Seixas, que morreu o ano passado. Calma e revigoramento para meu futuro genro, que anda extremamente nervoso desde a noite em que se embriagou, quebrando o braço numa queda de lambreta.
Bênçãos para a nossa fazenda, onde o gado há muito tempo está doente e mufino, sem que o veterinário descubra a causa. Tinha que sobrar para a gente, né? Mas tudo bem. Mas está pedindo pelo veterinário, não é mal de todo. Paciência e harmonia para as minhas 4 empregadas que vivem reclamando contra mim. Aqui ela já começa a colocar questões materiais no meio. No início até nem estava indo mal, né? Ela estava fazendo os seus pedidos por coisas que, pronto, da saúde, do foro íntimo, tudo bem, mas não acabou. Mudança pacífica do vizinho da esquerda, cuja casa é uma fábrica de barulhos constantes. Compradores corretos para os 6 apartamentos que acabamos de construir. Coitada da senhora, né? Concessão de 5 telefones. Para quem não sabe, antigamente os telefones não eram livres assim. Tinha que se comprar uma linha de telefone no Brasil. Aqui eu não sei como é que era, mas no Brasil tinha que comprar linha. Então ela precisava de 5 telefones porque só tinha um para os 6 apartamentos. Coitada da senhora. Encontro do meu anel de brilhantes perdidos há 2 meses. Despacho favorável num processo de despejo que movi contra 2 inquilinos relapsos. Aqui já começou a ficar mais pesado, né? Vocês contaram quantos pedidos ela fez? 21, eu contei. 21 pedidos. Desses, 1/3 talvez tenha um fundo moral, tenha um fundo de interesse. Mas a entidade ouviu isso tudo, serenamente, calmamente, e disse para ela: sim, minha irmã, então vamos fazer assim. Você, todos os dias, vem à nossa instituição, você vai receber o tratamento, vai ser orientada, vai ser ajudada, e tudo vai correr pelo melhor. Eu não posso vir aqui. Eu não tenho tempo da minha vida para vir todas as semanas nessa instituição. Não tem problema, minha irmã. A gente vai fazer o seguinte. Bem, a irmã não pode vir ao nosso encontro, contudo, não nos será difícil prestar-lhe a devida cooperação em sua própria casa. Bastará que se mantenha em recolhimento por 20 minutos, de 7 em 7 dias, no local e horário a combinar. A entidade não disse: não, você está pedindo coisas demais. Não, você não quer vir aqui, então a gente não vai fazer nada disso. Não, você não tem vontade nenhuma, então a gente também não vai ter. Não. A entidade diz: vamos lá nós, a nossa equipe, vai à sua casa. 20 minutos, uma vez por semana, e a gente vai resolver isso. E, tudo bem, ficou combinado. Quem marcou o dia foi a Dona Angelina. Dona Angélica, desculpa. Foi a Dona Angélica que marcou o dia, a hora e o local. E lá, como combinado, as entidades foram, não é? Logo após, com o assentimento da interessada, marcou-se a primeira etapa socorrista para a noite seguinte. E lá fomos, a equipe espiritual. Alguns companheiros em equipe de assistência para a tarefa realizar-se. No entanto, a irmã Corina esperou, de balde, no aposento indicado aos breves momentos de silêncio e de oração. Fui eu que marquei, fui eu que fui lá pedir, ninguém me reclamou, ninguém pediu identificação, ninguém pediu CPF, ninguém pediu número de cartão de contribuinte, não pediram nada. Nós vamos, a gente vai lá. Eu marco, e no dia que eu marquei eu não apareço, não é? Ela ficou esperando. E a conclusão da história. Dona Angélica de Seixas não conseguiu atender-nos por estar mentalmente ocupada em meio de alegres amigas numa longa e agitada sessão de pif-paf. Pif-paf é um jogo de cartas. Acho que a maioria de nós aqui, e eu me incluo, não é? Já tinha dado, não queres nada para te ir embora. Eu vou me embora daqui. Já começava logo a fazer um filme. Não é? Porque ela tem 6 apartamentos para vender, tem 4 empregadas, que é isto? Sou eu que tenho que lavar, passar, cozinhar, sou eu que faço tudo em casa. E ela ainda está reclamando, não é? Essa é um pouco a atitude que a gente vai tendo perante essa história. Isso é uma história de nós, não é? Esse personagem, a Dona Angélica, somos nós. Mas tem outros personagens. E a minha abordagem sobre a história é justamente essa, a gente tentar ver qual é a postura, como é que é a atitude desses personagens perante
todo o nosso dia a dia, todo o nosso entorno, né? Tem a primeira personagem, que é a Dona Angélica, que somos nós, os encarnados, aqueles que hoje vivem aqui, aqueles que estão sempre pedindo, né? Que acha que tudo tem que vir a mim, eu não vou a nada. Tem o médium, que para a entidade estar incorporada precisa de um médium, que aqui na história passa quase desapercebido, né? Que é um trabalhador. Eu pus o símbolo do trabalhador, aquele que está a trabalhar. Tá? E tem o espírito, a entidade, aquele que vem fazer o seu trabalho, que vem fazer a sua comunicação, fazer o seu... Enfim, a sua atividade, a que ele se determinou fazer, se prestou a fazer. Então, nós vamos começar vendo a personagem Angélica. Mais uma vez, quem se rever na Angélica não é mera coincidência, tá bem? É realmente um pouco de que nós somos. O último parágrafo. Dona Angélica de Seixas não conseguiu atender-nos por estar mentalmente ocupada em meio de alegres amigas numa longa e agitada sessão de pif-paf. Estar mentalmente ocupado. Para mim, essa é a grande frase desse parágrafo, o grande trecho da frase desse parágrafo. Isso é um pouco o que a gente constantemente está, não é? Porque a gente está sempre com a cabeça cheia, está sempre fazendo alguma coisa, está sempre imaginando alguma coisa, e é muito bacana, porque eu não sei se passou com vocês, mas isso passa-se e passou-se comigo e ainda passa, da gente chega num local destes, né? Um local de oração, pronto. Aqui é tão bom, eu me sinto tão bem, eu aqui consigo serenar. Aí me põe em oração. Pai nosso que estás no céu, amanhã eu tenho que pagar a conta d'água. Seja feita a vossa vontade, mas tira aquele empregado da minha frente, que eu já não aguento mais aquele vizinho, aquela mãe, aquela tia. Não é essa a nossa atitude? Ou a maioria de nós? A gente está sempre com a cabeça ocupada com as coisas que não são próprias do momento. Esse é o momento que a gente tem que tentar. Isso é um exercício. Para quem acha, eu não consigo. Consegue. Só que isso é um exercício. Esse momento, hoje em dia se fala muito na meditação, na full mind, não sei quantas, né? Isso é um exercício. Todo mundo consegue fazê-lo. Tem que se dedicar. Não pode aí jogar cartas igual a senhora, né? Tem que tirar 20 minutos. Olha que horror, 20 minutos. Uma vez por semana. Isso é tempo demais. Eu trabalho num abatedouro de frangos. Também, presto serviço lá. E a gente tem que ensinar as pessoas a lavar as mãos. As regras de higiene, os sanitaristas dizem que deve-se demorar 30 segundos lavando a mão. Ninguém aqui leva mais de 5 ou 10. E quando a gente põe as pessoas que trabalham no abatedouro, fique aí esfregando as mãos 30 minutos. Não posso ir embora já? Ainda falta? Acabou. Ai, tanto tempo lavando as mãos. A gente quer tudo para ontem. A gente quer tudo rápido. E a gente tem um pensamento muito avançado, não é? A gente ocupa a nossa cabeça com uma porção de coisa. E é o nosso pensamento, seja em adulto, seja em criança, seja no que for, é o nosso pensamento que está sempre ocupado. A gente está sempre fervendo. Está sempre com a cabeça pensando, imaginando o que eu vou fazer, como é que eu vou ter, o que eu vou... Esse é o grande problema, né? Era o problema da Dona Angélica, era o problema dela não conseguir se desligar das suas atividades, das suas petições, dos seus pedidos, para fazer esse tipo de situação. Para conseguir se desligar 20 minutos, uma vez por semana, para ser atendida às vontades dela. Porque ninguém disse que eu faço isso. Essa eu não faço, essa deixa para depois. Não. A equipe espiritual estava lá, pronta para atender. Mas a senhora não tinha tempo. Tinha a cabeça muito ocupada. Então, isso fica de reflexão para nós, não é? E tem um livro, que é uma cartilha, que foi ditada por Emmanuel, chama esse livro Pensamento e Vida. Emmanuel explica
que esse é um livro que foi trazido para a Terra, não é? Porque é a cartilha que é usada no mundo espiritual. Quando nós chegamos desencarnados, dizem que é esse, Emmanuel diz que isso é a primeira coisa que a gente vai ler. É quase como um manual. Esse livro é quase como um manual de instruções de como agir aqui. O que é que você tem que fazer, o que é que você tem que falar, como é que você vai fazer. Então, em determinada altura, o mundo espiritual achou que, se a gente fosse lendo aqui, quando chegasse lá era mais fácil de entender. Então, vai o livro. E logo na introdução do livro, logo na entrada, tem essa frase de Emmanuel. Para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no decurso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Nessa frase, ele está dizendo que o pensamento cria a vida que procuramos. Isto é lei de afinidade. Quanto mais a gente pensa, ou quanto mais eu pensar naquele determinado assunto, é o que eu vou atrair, é o que eu vou criar à minha volta. Se eu tenho uma atitude abnegada, certamente vão se juntar a mim pessoas que são abnegadas. Se eu sou uma pessoa que sou ranzinza, que vivo reclamando, provavelmente vão se juntar a vocês ou a mim pessoas ranzinzas que ficam reclamando. Por quê? Como a gente está no mundo de provas e expiações, eu vou beber daquilo do que eu reclamo. Se eu acho que fulano é muito chato, certamente vai aparecer um chato perto de mim, para ficar me chateando. Agora até eu entender que fulano não é chato, chato sou eu. Tá? Então, cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, através de nós. Porque nós vamos agregando a nós, vamos juntando a nós aquilo que nós pensamos, aquilo que nós somos, com quem nos afinizamos. Né? Tem o velho ditado, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. É mesmo isso. A gente vai se juntando a quem vai pensando, sintonizando com a nossa forma de ser. Até que identifiquemos um dia, no decurso de milênios, atenção, milênios, a gente vai levar muito tempo até identificar que não é essa a forma que eu devo pensar. Eu devo pensar ou me aproximar o pensamento com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Né? O pensamento de Deus expresso em Jesus, que foi aquele Espírito mais perfeito que esteve junto a nós alguma vez. Então, é importante nós vigiarmos o nosso pensamento para depois nós termos as nossas atitudes e sabermos o que nós vamos fazer, o que eu vou me afinizar, como é que eu vou interagir com quem está ao meu entorno. Outra personagem que a gente tem, o médium, né? Que naquela história passa completamente desapercebido, ninguém cita, mas para a irmã Corina estar comunicando, era preciso de um médium. Então, qual é o papel do médium? Qual é o papel da pessoa que se dispõe a fazer isto? Como é que é a atitude que ele deve ter? Não é? Qual é o que ele deve, como é que deve ser a postura, como é que deve ser a sua atitude? Então, no livro Conduta Espírita, de André Luiz, tem lá a conduta do médium. E ele diz que o medianeiro, ou médium, será sempre o responsável direto pela mensagem de que se faz portador. Quem acha que médium é só ficar ali falando e mais nada, não é bem assim. O médium tem a cota de responsabilidade direta por toda a mensagem que se faz portador. O médium interfere não é bem o termo, o médium tem a responsabilidade daquilo que está sendo comunicado. Ele pode alterá-la ou não. E se alterar, a responsabilidade é dele. Ok? Na mensagem que a gente viu, no texto que a gente viu, o médium não interfere absolutamente em nada. Não se ouve, nem se vê naquela história. É igual jogo de futebol, né? A gente diz, quando o árbitro não se vê, é que o jogo tá bom. É mais ou menos o papel do médium nas comunicações. Quando o médium não é tido nem achado, é que tá bom.
silenciar qualquer prurido de evidência pessoal na produção desse ou daquele fenômeno. Silenciar qualquer prurido, qualquer interferência que ele faça, deve silenciar. Tudo que seja pessoal nessas comunicações deve ser posto de lado. Não é? Eu já disse aqui, eu não sou médium, né? Eu sou 3XL, eu não conheço, não sei como é que passa, não vejo nada, não sinto nada, graças a Deus. Mas imaginem só, um médium, que é qualquer um de nós, começa a receber uma comunicação e é daqueles que fica, Pai nosso que está no céu, amanhã tem que pagar a conta d'água. Começa a interferir nas coisas. E vem uma entidade que quer dar uma comunicação porque não gosta da sogra. E o médium até gosta da sogra. Raro, né? Mas gosta. E começa a interferir. Começa a colocar o seu personalismo nas questões, na comunicação. E isto faz com que fique tudo desvirtuado. Porque não era nada daquilo que era para ser comunicado. Não era nada aquela mensagem que era para chegar. Então, a importância de silenciar qualquer prurido, qualquer coisa que me irrite, não é para que chamado. Fica quieto. A espontaneidade é o selo de crédito em nossas comunicações com o reino dos espíritos. Não há nenhuma evocação, não há nenhum tipo de direcionamento. Eu só quero comunicações porque... Né? Outra coisa. Na Idade Média, vocês sabiam que 90%, ou a grande maioria das pessoas, tinha certeza que ia para o inferno. Né? No chamado inferno, tinha certeza que ia sofrer muito no mundo espiritual. Hoje em dia, não. Hoje em dia, todo mundo vai para o céu. Todo mundo vai ser princesa, todo mundo vai ser rei. Né? É muito importante a gente ter atenção, né? Do tipo de comunicação que vai chegando. Isto é espontâneo. Né? Então, as evocações, o porquê eu quero ser isto, ou porque eu quero estar ali, eu começo a me comunicar, ou só recebo mensagens dessas lindas, maravilhosas, me elogiando. Muito cuidado também com isso. Isto pode ter... Os médiuns podem ter interferência nisso. Né? A mediunidade pode interferir nesse tipo de situação, de comunicação. No livro dos médiuns, tem uma questão que são: quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? O que eu devo fazer? Como é que é? O que é preciso para que o médium não interfira? Né? E a resposta: querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho. Ambas essas coisas são necessárias. Então, o grande trabalho do médium é ter uma atitude de bem, estar ali porque quer estar, com boa vontade, né? E repulsar o egoísmo e o orgulho. Que o egoísmo e o orgulho, segundo os espíritos, são os nossos maiores vícios. Né? Enquanto nós não pensarmos em eliminar o egoísmo da nossa forma de ser, né? Enquanto eu não pensar só em mim, enquanto eu não começar a olhar para todos como iguais, vai ser muito difícil a gente conseguir evoluir. Então, o egoísmo e o orgulho, como os principais vícios morais que nós temos, deve ser repelido, não é? Deve ser repulsado. E ambos são necessários. Então, a atitude do médium perante isso tudo, aquele do texto que a gente via, era exatamente essa, né? Não aparece, não é visto, não é nada. Então, a comunicação flui tranquilamente. E para trazer uma pequena historieta, outra historieta de Irmão X, né, que é desse livro Cartas e Crônicas, que tem um texto que é sobre a petição de Jesus. Jesus, certo dia, né, estando junto com os apóstolos, estando pregando, recebe um pedido de um comerciante chamado Jeremias, que fosse atender a sua filha, que a sua filha estava muito doente, que precisava de ajuda, e manda um comunicado a Jesus pedindo que Jesus mande alguém. Ou venha a ele, ou que mande alguém. Jesus não podia ir, porque tinha já ali uma série de pessoas e uma série de compromissos, manda Simão Pedro. E diz para Simão Pedro: vai à casa de Jeremias
atende a sua filha e volta. Simão Pedro, muito bem, imbuído da tarefa, saiu de manhã cedo, foi fazer o atendimento, chega na casa de Jeremias. Chegando na casa de Jeremias, encontra Jeremias bebendo e na frente da sua casa, falando da vida dos outros e tudo mais, e pergunta: boa tarde, eu vim aqui em nome de Jesus que me disse para eu ver uma filha sua. Ah, minha filha está aí para dentro. Entra para aí e vai procurar, não sei onde é que ela está. Entrando, ele chega a um aposento, encontra um dos filhos mais velhos de Jeremias jogando dados com os negociantes da zona, a dinheiro, com bebida, com mulheres e tudo mais. E ele pergunta: olha, cadê a sua irmã que eu vim aqui para... Ah, minha irmã deve estar aí para dentro, vai entrando aí, procura aí, não sei onde é que está. Mais para frente, encontra a mãe, a esposa de Jeremias, batendo numa de suas filhas, numa outra criança, porque haviam comido os figos, e a filha dizia que eu não comi os figos, foram os galos de briga, os galos de rinha que comeram os figos, não fui eu, e a menina apanhando. E Simão Pedro vira: onde é que está a sua filha que está doente? Ah, minha filha deve estar aí para dentro, vá-se embora. Simão Pedro ficou apavorado, virou as costas, foi-se embora. Não fez o que tinha que fazer. Voltou, chegou à tarde junto a Jesus e começou a lhe dizer: Jesus, passou-se isto, eu vi uma casa onde não tinha organização, onde se falava mal do nome de Deus, onde nenhuma das regras era respeitada, nenhuma moral era tida dentro daquela casa, né? E vim-me embora. Então, ele depois indaga Jesus e pergunta: Senhor, não fui acaso bastante claro? Porventura não terei procurado cumprir-te honestamente os desejos? Eu não fui lá fazer o que você me pediu? Não seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali, entre vícios e deboches, avareza e obscenidade? Ou seja, Simão Pedro vai cumprir uma tarefa de Jesus, chega lá e não vê um ambiente propício. E diz: ah, aqui não vale a pena fazer nada. Vou-me embora. E comenta com Jesus. Jesus, que não perdeu nunca um momento de ensinar, né, de mostrar o que deveria ser, pensa, fita longamente o céu, a inflamar-se de lumes distantes, fixou no companheiro o olhar profundo, lúcido, e exclamou com serenidade. Jesus vira-se para Simão Pedro, depois de refletir, e diz-lhe: Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Quando te incumbir de ir ao encontro deles, apenas te pedi para auxiliar. Jesus não pediu para Simão Pedro ir lá, fazer relato, fazer notícia, fazer comentários, colocar as suas ações pessoais, os seus julgamentos, as suas atitudes naquilo que ele ia fazer. Ele simplesmente pediu para Simão Pedro: vai lá, ajuda, afaga, ameniza e volta. Mas Simão Pedro não foi capaz de fazer isso. Simão Pedro já vivia com Jesus há algum tempo, não é? Também levou milênios para conseguir perceber qual era a verdadeira essência do auxílio, do ajuda. Isto é um papel de um médium que interferiu naquilo que ele deveria fazer. Ele, como médium, tinha que ir lá simplesmente fazer o que Jesus tinha lhe dito e voltado. Mas não, ele preferiu interferir, preferiu ou não conseguiu calar o prurido que ele tinha sobre o que ele via e teve que interferir, teve que fazer o seu comentário. Isso fica de reflexão para nós sobre aquelas vezes que nos pedem auxílio e a gente muitas vezes primeiro julga antes de ajudar. Ou ajuda até, mas depois volta julgando. Não é? É importante essa reflexão. Se nós somos o meio de ir ajudar alguém, a gente tem que fazer como o médium da história. Tem que passar desapercebido. Tem que ficar incólume. Chega, serve e segue. E vai fazer o que tem que fazer. E temos a terceira personagem, que é o espírito. Não é? Naquele caso, irmã Corina, que vem para auxiliar.
para atender às petições da Dona Angélica. Qual é o papel dos espíritos nisto tudo? Não é? Nessa engrenagem que põe nós todos. Então, no Livro dos Espíritos, a questão 127, Kardec pergunta: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Não é? São todos criados da mesma forma? São criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. É preciso que a vontade de cada um vá depois determinando os caminhos que vão tomar, os caminhos que vão seguir. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Cada espírito, que somos nós também, agora encarnados, mas cada espírito tem o seu processo de aprendizagem, onde o livre-arbítrio, onde a vontade individual interfere. Isto para dizer o quê? Aquele espírito que faz aquela comunicação ou que se dispõe a ir ajudar, podia ter uma atitude mais abnegada ou menos abnegada, de acordo com a evolução, de acordo com o seu arcabouço moral, vamos chamá-lo assim, para aquela atividade. Então, ainda hoje existem espíritos de muito elevada moral e baixa elevada moral. Os espíritos somos nós, não é? A gente desencarna e tem que ler lá o livro do Pensamento e Vida, para a gente saber onde é que a gente está, o que é que a gente vem fazer, como é que as coisas estão. Né? Não é porque se livrou do corpo que passa a ser lindo e maravilhoso, passa a ser princesa. Não é, não. Continua todo mundo do mesmo jeito que é. Vai precisar continuar levando milênios para poder se elevar, se melhorar. Né? A gente viu que o próprio Simão Pedro, que vivia com Jesus, ainda estava aprendendo, ainda estava num processo de aprendizagem. E Kardec faz esse comentário no final da questão. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Olha, curioso. Mas eu faço tanto bem, por que isso me acontece? Não é porque faz o bem que é perfeito. Não é? Não tem, é certo, maus pendores, mas precisa adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Para quem não sabe, perfeição vem de per, que caminha para feição, feto, vem de completo. Então, é aquele que caminha para completo. E a gente já sabe, não é, que a perfeição está muito distante, porque esse processo de aperfeiçoamento, de crescimento, não para. É constante. A gente está sempre tendo que aprender. Todos os dias a gente tem que aprender. Então, esses espíritos que somos nós podem interferir também, desde que não tenham ainda conhecimento, não tenham ainda um nível moral elevado, não tenham capacidade de se abster de interferir com os seus pruridos, como a gente já viu aqui anteriormente. E para ilustrar um pouco essa visão, né, eu encontrei essa história no livro Doutrina e Aplicação, também de Irmão X, hoje é quase tudo Irmão X, né, que tem um texto que chama Notícias de Bezerra. Para quem não sabe, Bezerra de Menezes, um espírito que esteve encarnado no Brasil, que era médico, era médium e médico, e foi um espírito sempre muito abnegado, tratava as pessoas, tratou muitas pessoas. Então, ele, quando desencarnou, foi convidado a ser levado a planos superiores. E ele disse que não, que se fosse lhe permitido, ele preferia ficar junto à Terra ainda, porque ele achava que tinha muito o que fazer junto à Terra. Olha só, um espírito que tem a oportunidade de subir 5 degraus, mas não, eu quero ficar aqui porque eu acho que ainda tem muito o que fazer aqui. E hoje ele é um espírito que acompanha muito os trabalhos da AME, né, da Associação Médico Espírita Mundial, no Brasil e em todos os países que a AME vai se espalhando. E ele ainda continua muito junto à Terra. Então, certa feita, Bezerra de Menezes andava, conta Irmão X, Bezerra de Menezes andava por uma praia, né, muito triste, muito chateado, muito aborrecido, e junta-se a ele Antônio de Pádua, ou Antônio de Lisboa.
né? É Antônio de Lisboa porque nasce em Lisboa, Antônio de Pádua porque desencarna em Pádua. Chega-se perto a ele e fala, então, o que se passa? Qual é a tua aflição? Por que você está assim? E ele começa a dizer, eu que fui médico na Terra, eu que sempre quis ajudar as pessoas, todos os pedidos que me chegam são de foro material, para comprar terras, para arrumar as partilhas, para receber as heranças, tipo Dona Angélica. Ninguém me pede auxílio médico, ninguém me pede uma orientação médica. A maioria dos pedidos que eu recebo são todos de foro material. Poxa, que chato. Bezerra de Menezes, hein? Interferindo num trabalho que estava sendo lhe pedido. E Antônio de Pádua, então, vai falar com ele. O amigo benfeitor, Antônio de Pádua, esboça um gesto expressivo e falou bem-humorado o evangelizador brasileiro. Observaste atentamente as petições, são quase sempre as mesmas nos variados campos da fé. Sequioso de burilamento íntimo, troquei na igreja o hábito de cônego pelo burel de frades. Isso se dá porque Antônio de Pádua leva Bezerra de Menezes a uma das igrejas que era erigida em nome de Antônio de Pádua. E os pedidos são basicamente os mesmos. Quero casar, quero isto, quero arrumar um marido rico, quero pagar as minhas contas. Os pedidos são os mesmos. E Antônio de Pádua diz que até troca, né? O hábito de cônego, que é aquela vestimenta mais serena, mais, vamos dizer assim, mais ostentativa da posição na igreja, por um burel de frade, aquele saco de estopa, para ficar mais humilde, para poder chegar mais perto das pessoas, né? Para não ter aquela imagem tão ostentativa, para poder chegar mais perto. Mas ele tinha o mesmo problema de Bezerra de Menezes. E o que ele diz? Ensinei a palavra do mestre, sufocando os espinhos das minhas próprias imperfeições. Ele lutava contra as imperfeições dele. Olha, um espírito que admite ter imperfeições. Antônio de Pádua, não é um espírito qualquer. E por que Bezerra sorrisse reconfortado, aduziu. Continua dizendo para Bezerra. Nosso problema, no entanto, é o de instruir sem desanimar. Jesus no monte sentiu extrema compaixão pela turba desvairada, alimentando-lhe o corpo e clareando-lhe a alma obscura. Isto aqui é uma alusão ao Sermão da Montanha, né? Onde Jesus faz uma das suas mais belas preleções, mais belas exposições. Antônio de Pádua explica para Bezerra de Menezes que o problema é de instruir sem desanimar. É continuar fazendo esse trabalho de formiga, devagarinho, aos poucos, mostrando um de cada vez, se for preciso, né? E nesse justo momento surge alguém à cata de Bezerra, alguém pede o auxílio de Bezerra de Menezes, num círculo de oração organizado na terra, pediam-lhe indicações para que fosse descoberto um enorme tesouro de aventureiros antigos, desde muito enterrado. O homem se lamentando, recebendo ali o carinho de alguém, dizendo, tem que ser assim mesmo, tem paciência, vai. E vem um pedido para ele ajudar a descobrir um tesouro enterrado que alguém deixou. Tem que ter muita paciência, né? Tem que engolir e seguir em frente. Então, Antônio afagou-lhe os ombros e disse benevolente, vai, meu amigo, e não desdenhes auxiliar. Não evita o auxílio. Vai e auxilia eles a procurarem o tesouro, era o que ele estava dizendo. De certo, não te preocuparás com o ouro escondido, mas ensinarás aos nossos irmãos o trato precioso do solo para a riqueza do pão de todos, e descerrando-lhes o filão do progresso, plantará entre eles o entendimento e a bondade do excelso amigo. O que é que ele quis dizer? Vai lá, começa a intuí-los para ir procurar naquela região. E diz que eles têm que arar a terra para procurar. Vai intuindo eles a ararem. Depois que eles tiverem aquilo arado e preparado, você intui eles a plantar pão, a plantar trigo para fazer pão. E ao final de um tempo aquilo vira uma terra de trigo. Aí depois você diz, quando aquilo vira uma terra de trigo, você vira para o outro lado e diz assim, olha, vamos procurar aqui, que está aqui. Aí começa a mandar arar. Intui eles a ararem.
E vai e diz, agora aquele trigo não chega, vamos plantar mais trigo aqui. E vamos fazer mais pão. E ao final de um tempo, vai todo mundo perceber que já não precisa de tesouro. Porque eu já tenho meu tesouro, que é poder arar, plantar trigo e fazer pão. Muitas vezes são esses os sinais que a gente não percebe, né? A gente faz aquelas 21 questões, ou mais, e a gente não percebe os sinais que vêm, as informações que vêm. Não vem ninguém para resolver nem para oferecer as linhas de telefone, mas vai te mostrar algum lugar onde você possa fazer alguma coisa que vai te trazer algum benefício, que provavelmente não é aquele que está lá no pedido, mas é alguma coisa que vai te ajudar. É alguma coisa que vai fazer com que tudo dê certo. Não é? Não naquele caminho que eu escolhi, mas vai chegar num ponto, então era isso que isso queria dizer. Tem uma história de uma história chinesa que tinha um agricultor que plantava arroz, né, na China, na época, muito tempo atrás, plantava arroz e tinha um cavalo. E trabalhava esse senhor e o seu filho. O pai e o filho trabalhavam e tinham um cavalo. Um belo dia, houve uma tempestade, qualquer coisa, o cavalo fugiu. Desapareceu o cavalo. O filho ficou indignado, barafustou, berrou, e o pai disse, tenha calma, vamos continuar trabalhando. Só que dessa vez quem puxava o arado era o filho. E o pai ia guiando, ou seja, o filho fazia o lugar do cavalo, por isso é que ele barafustou, né? Passado algum tempo, volta o cavalo e vem com uma égua junto. E o filho, oh, que beleza, 2 cavalos, vamos poder arar o dobro. E põe o cavalo e a égua para dentro da sua propriedade e começam a trabalhar com o cavalo. A égua ainda era meio selvagem, não dava para trabalhar. Até que um belo dia ele decide ir domesticar essa égua, fazer com que ela vá trabalhar no arado. Ele monta em cima da égua, a égua dá os pinotes para todo lado, ele cai no chão, quebra a perna. Desgraçado do cavalo que trouxe a égua, desgraçada da égua que veio para cá, e agora eu tenho uma perna quebrada. Berrou, achou ruim, reclamou. No dia seguinte passa o exército chinês recrutando os jovens para levar para o exército, para a guerra. E ele não foi, porque tinha a perna quebrada. Até quebrar uma perna, às vezes, pode ser bom. Não estou desejando que ninguém quebre a perna. Mas até quebrar a perna, às vezes, pode ser bom. Então, são essas mensagens, são essas formas que os sinais vão chegando que a gente muitas vezes não percebe. Não é? E Emmanuel, como eu gosto sempre de trazer em jeito de receita, né? Emmanuel vem falar nesse livro, Seara dos Médiuns, sobre os pedidos. Qual é a comunicação que Emmanuel traz? E ele diz assim: não peças aos amigos espirituais para que te rasguem um veio de ouro. Parece a história do Bezerra de Menezes, né? Não te peça que eles rasguem um veio de ouro. A fortuna imerecida pode sepultar-te o coração na cova da preguiça. Qual de nós aqui, se ganhasse no Euromilhões, primeira coisa, não ia mais trabalhar. Não é? Vai virar preguiçoso. Se o teu compromisso é com o trabalho, o que adianta o Euromilhões? Você vai perder tempo. Não peças aos benfeitores da vida maior para que sejas conduzido ao leme do poder. A autoridade inoportuna pode encurralar-te no fogo da violência. Ainda não é hora, provavelmente, de eu ser igual ao meu chefe, ou de estar no lugar do meu chefe. Por quê? Lá está, provas e expiações. Provavelmente eu já tive aquele lugar e não fiz bem. Se eu voltar para lá, vai voltar aquelas lembranças, o pensamento vai regredir lá atrás, vai voltar, eu vou ser a mesma coisa. Vou perder mais uma oportunidade. Então, o poder chega na hora certa. Ainda mais agora que a gente fala no poder, né, nos Estados Unidos, quem está lá, que é isto, que não é. Calma. Temos que ver, temos que deixar as coisas acontecerem.
Não peças aos instrutores de outras esferas que te ofertem segredos da perfeição corpórea. A beleza efêmera pode situar-te no vício. Quem acha que eu sou feio, eu tenho o nariz comprido, a minha perna é muito grande, a minha bunda é muito pequena. Ouça, cada um tem o corpo que precisa ter. E o importante é a gente conseguir conviver com isso. Senão a gente pode cair no vício. No vício do quê? Do egoísmo, do orgulho, de achar que eu sou mais bonito que os outros, não é? Que eu sou mais que os outros por causa disso. Não peças aos mensageiros divinos o privilégio da posse. A posse mal conduzida atrai os milhafres da usura. Os milhafres são uma espécie de águia, né? Da cobiça, no caso aqui a usura, a cobiça, aqueles que vêm e ficam nos invejando. Isto vai trazer para junto de nós, se o meu pensamento vive naquilo, vai trazer para mim aqueles, normalmente, o que eu vivo pensando. Não peça aos companheiros desencarnados os enfeites da fama. A fama sem alicerces respeitáveis atrai as vibras da calúnia. Não é? Vamos estar sempre tendo que lutar contra aqueles que acham que a gente é sempre, não é nada daquilo, ele conseguiu, mas é tudo mentira, aquilo é tudo mentiroso, aquilo é tudo de fingimento. Não é? É importante a gente ter esse discernimento. Não peças aos emissários do Senhor os regalos do conforto excessivo. A escravidão do conforto excessivo atrai os gafanhotos da inveja. Não é? Então, tudo que a gente não deve pedir, tudo que a gente deve tentar evitar pedir. E no final ele diz: pede a todos eles que te amparem o próprio aperfeiçoamento, porque aprimorando a ti mesmo, perceberás que a existência na Terra é estágio na escola da evolução, e que o trabalho constante nos ensina a servir para merecer e raciocinar para discernir. Trabalho constante ensina a servir para merecer. A gente vai começar a perceber que eu vou ter direito àquilo se eu conseguir trabalhar naquilo, se eu servir, se eu me dedicar, se eu fizer. E aí tem mérito, e aí tem arcabouço, tem estrutura. Né? Agora, tudo vindo, eu queria isto, eu queria aquilo outro, não tem o mérito de quem trabalha para conseguir. E raciocinar para discernir, né? A gente pensar naquilo que deve ser e o que não deve ser necessário para cada um de nós. Né? E, como eu já referi, um dos melhores, dos mais bonitos textos, né, de Jesus, Mahatma Gandhi diz que se todos os livros da humanidade desaparecessem, mas se a gente conseguisse ter o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Né? Então, a certa altura, Jesus diz, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pedir e dar-se-vos-á. Né? Então, é só eu pedir que vai me ser dado? Que mérito tem isso? Que mérito teria eu só preciso pedir porque vai ser me dado? Se eu buscar, vou achar. Se eu bater, vai se abrir. Qual é o mérito que isso tem? Então era igual para todo mundo. E quem trabalhou mais, quem trabalhou menos, vai ser tudo igual. Né? O Berto Roden diz que, num livro que ele tem, que é o título Sermão da Montanha, que ele vai explicando, na visão dele, lógico, aquilo que Jesus foi falando, ele diz que triste é daquele que pensa que buscar e acha, que pede e recebe, que não tem nisso o trabalho de Deus, que não tem nisso a mão de Deus, que ele acha que o mérito dessa atividade é meu. Porque se você pegar numa semente de uma planta, colocar na terra, virar as costas e fosse embora, ela não nasce. Se você pegar em qualquer árvore, qualquer coisa, se você não cuidar, não é? E isto, por mais que eu cuide e ela nasça, qual é o mérito que eu tenho? Será que só a minha vontade de fazer a árvore crescer vai fazê-la crescer? E ele pede para que nós reflitamos sobre isso. Pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e é o que bate, abrir-se-lhe-á. Mediante o trabalho, mediante a atitude que tenha perante a vida. Tá? Isto era a mensagem que eu tinha para trazer sobre a história da dona
Angélica, sobre a história da irmã Corina, sobre esses personagens que todos nós lidamos com eles todos os dias, sejamos nós, sejamos aqueles que intermediam, sejam os espíritos que nos amparam e nos protegem. Então, que fique para a vossa reflexão esse tema de hoje. Muito obrigado pela atenção. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso amigo de todas as horas, nosso irmão maior, pastor de nossas vidas, agradecemos-te, querido amigo, nessa noite de quarta-feira, a oportunidade de estarmos unidos e reunidos em teu nome, refletindo, meditando em torno da proposta do teu Evangelho, que nos convida à renovação e à paz. Nessa noite, querido amigo Jesus, começamos por agradecer-te por todas as bênçãos que temos recolhido ao longo da vida. Agradecer pelo dia que se foi, pela noite que chega, pela madrugada que virá. Agradecer-te pelo pão, pelo teto, pelo lar, pelo trabalho, pela família, pelos amigos, pela luta, pelo labor de cada dia. Agradecemos-te, Senhor, pelo medicamento que precisamos tomar e nos equilibra a saúde, pelos tratamentos que vamos sendo submetidos. Agradecemos-te, Senhor, pelas condições aos nossos olhos aparentemente difíceis, que com toda certeza contribuem para o nosso crescimento e a nossa iluminação espiritual. Diante, Senhor, das reflexões dessa noite acerca dos nossos pedidos e analisando em verdade todo o nosso peditório, nos colocamos com muita honestidade diante da vida maior, para refazermos, para voltarmos a analisar as propostas que endereçamos ao mundo maior. Diante, Senhor, das nossas súplicas, dos nossos pedidos, reconsidera cada frase que proferimos. Nós te pedimos, inevitavelmente, por saúde, pelo equilíbrio, pelo bem-estar, por aquela que nos abrange o corpo físico, o emocional, o psíquico, o espiritual. E se porventura já a granjeamos, te louvamos e pedimos que ela permaneça. Mas se na eventualidade dela por hora nos faltar, dá-nos a paciência, a coragem e a resignação para aceitar as dificuldades que vamos atravessando. Nós te pedimos trabalho, em que podemos nos sustentar no pão honesto de cada dia. Mas se eventualmente este nos falta, ou nos encontramos insatisfeitos com aquele que temos, nós te rogamos, Senhor Jesus, que nos dê a serenidade para poder retirar desse ofício, desse labor, as nossas melhores venturas e possa nos intuir se em verdade merecermos para conquistarmos uma ocupação melhor. Nós te pedimos, Senhor Jesus, por uma família honrada, digna e feliz, mas se na eventualidade de não a termos, se encontrarmos junto aos nossos corações criaturas difíceis de serem amadas, compreendidas e toleradas,
nós te rogamos, Senhor, a compreensão necessária para ver nesta família a maior necessidade dos nossos afetos na presente experiência. Nós te pedimos, Senhor Jesus, pelo nosso lar, por aqueles que ali habitam. Mas se na eventualidade de nos encontrarmos sozinhos, ou se aqueles que partilham conosco o teto são criaturas difíceis e amargas, inspira-nos, Senhor, para buscarmos a solução necessária de vencermos esses desafios grandiosos que o teto, que o lar nos é capaz de conferir. Nós te pedimos, Senhor Jesus, pela nossa felicidade, pela nossa alegria e pela nossa paz. Mas se diante do teu entendimento, a nossa felicidade, a nossa alegria e a nossa paz espiritual estiver dependente de fatores que somente a providência divina é capaz de identificar, inspira-nos, Senhor, a humildade, a luz interior, para conferirmos nos teus desígnios os caminhos melhores para conquistarmos esta felicidade, esta paz e essa alegria, hoje ou amanhã, mediante os ditames da vida maior. Permita-nos, querido amigo Jesus, que todas as nossas súplicas, todos os nossos peditórios estejam subordinados às soberanas e imutáveis leis divinas. Guarda-nos sob as bênçãos da tua paz, que possamos retornar aos nossos lares, envolvidos e magnetizados na companhia dos benfeitores espirituais, teus mensageiros. Nós assim rogamos e suplicamos que permaneças conosco, agora e sempre. Que assim seja, Senhor Jesus.